política que sempre foi a política americana, porque ele entende que a associação com os outros países é benéfica para a economia americana, é benéfica para a visão dos Estados Unidos para o mundo, e isso não tem nenhuma novidade nisso. Essa foi a política externa americana nos últimos 200 anos. Então essa é a resposta à pergunta que você me fez. O interesse do presidente dos Estados Unidos é o mesmo de todos os presidentes dos Estados Unidos, talvez exceto o Joe Biden, que o antecederam, de que o mundo faça parte e compartilhe das ideias dos americanos para o mundo. E essas ideias eu acho que são benéficas. Se você acredita em liberdade de imprensa, se você acredita em liberdade de expressão, se você acredita em democracia, se você acredita em sistema representativo, se você acredita em liberdade religiosa, essas são ideias que foram basicamente inventadas aqui nos Estados Unidos e transmitidas para o mundo inteiro. Paulo, vamos só continuar, acho que você respondeu, tudo bem, continuar o resto da pergunta. Então, a primeira pauta de vocês é a anistia ampla, e a segunda pauta é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Eu acho que nós temos um ponto, a anistia ela vai servir como um bom ponto de partida. Eu digo que quando o Brasil tiver a sua anistia, por exemplo, nós teremos um enorme alívio, na minha expectativa, nós teremos um enorme alívio nas tarifas que hoje afligem parte do setor produtivo brasileiro. É um bom início para uma conversa, mas não é o suficiente. O Brasil hoje vive, por exemplo, um problema muito sério depois do último julgamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do Marco Civil da Internet. Você tem uma população que não só tem medo de falar, mas como hoje não tem, pela sua própria legislação, o direito de falar o que quer nas redes sociais. Então, isso é algo também muito caro aos Estados Unidos. Eles têm adotado medidas em relação a isso para o mundo inteiro, não só para o Brasil. A Europa está sofrendo consequências por conta de algumas legislações mais restritivas que eles aprovaram. Então eu acho que antes do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, nós temos uma etapa importante que é restabelecer a liberdade das pessoas falarem livremente na internet. A partir daí, eu entendo que sim, é importante que haja a responsabilização de ao menos um agente público. Existe uma frase aqui, quase que um clichê dos filmes americanos, onde nos filmes antigos o sujeito virava para a câmera e falava: o crime não compensa, tá vendo como o crime não compensa? Nós precisamos mostrar que o crime não compensa, mesmo o crime cometido do mais alto tribunal do país. Então é importante que haja responsabilização para que ninguém pense novamente em cruzar essa linha e tentar se estabelecer como autocrata no Brasil. Andrés, eu queria falar de anistia, só para a gente encerrar o assunto anistia, porque vazaram os prints e os áudios das conversas do telefone do ex-presidente Jair Bolsonaro, e entre esses prints nas conversas entre Eduardo e o pai, tem uma conversa específica em que o Eduardo fala que, na verdade, essa luta toda não é pela anistia ampla, geral e restrita, e simplesmente é uma luta para livrar Jair Bolsonaro da prisão. Então, isso que eu ia te perguntar. Leia o diálogo, por favor. Nós lemos, inclusive se a produção quiser colocar... Não, mas leia aqui no ar, por favor. Sim, podemos fazer isso agora, só que houve essa mensagem e o que eu queria entender é isso. Não houve. Está explicado, não houve. Se você ler a mensagem aqui no ar, eu vou explicar para você. Essa é a sua interpretação de uma mensagem que não diz isso. Pelo contrário, os diálogos no tempo inteiro mostram que o Eduardo está brigando por uma anistia mais ampla do que a que o pai, naquele momento, estava disposto a aceitar. Entendi, porque na mensagem... É isso que os diálogos mostram. É isso, ótimo, obviamente... Lê aqui, por favor. Ótimo, produção. Vocês me mandem, porque eu não vou conseguir, né? Eu com minha lente não vou conseguir enxergar aqui, mas já me mandem. Tá, ótimo, então eu vou ler aqui. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia, ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. E isto sem falar que o STF pode decretar esta intervenção no Congresso no regime interno da Corte como inconstitucional, pois violaria a separação dos poderes. Neste cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos, o que conseguimos a duras penas aqui,
bem como estaria igualmente condenado no final de agosto. Eu acho que não vale a pena, mas te oriento a buscar o conselho com outras pessoas. Tire do cálculo o apoio dos Estados Unidos. Qual estratégia você tem para atingir o objetivo? É simples. Bom, tá aí a conversa. Ótimo. Então nós temos que decidir entre o quê? O que nós temos que decidir? O que ele diz aí? Nós temos que decidir entre o quê? Barrar o STF, salvar o Brasil. E o que o pai estava disposto a ouvir era a respeito de uma anistia light. Exatamente, da anistia light. Então é o oposto, na verdade, do que você está dizendo, né? O que estava acontecendo era o pai disposto a uma anistia light e o Eduardo dizendo não, nós não podemos aceitar uma anistia light, nós precisamos utilizar essa oportunidade para salvar o Brasil e parar o STF. Não tem nada aí em nós precisamos usar essa oportunidade para te salvar, para te impedir. É o contrário. Você tem um Eduardo dizendo nós precisamos salvar o Brasil. Não adianta salvar meia dúzia de indivíduos. Ora, o que estava sendo proposto naquele momento nos bastidores? Uma anistia, que não era anistia, chamada de anistia light, era uma redução de penas para pessoas e envio delas do pessoal do 8 de janeiro para o CME. A habilidade do presidente Bolsonaro apelar ao pleno do Supremo Tribunal Federal. E a gente dizia, não, esperem, porque virão as consequências para o Brasil e nós teremos uma posição muito melhor de negociação. Porque essa é a oportunidade e é a última oportunidade que nós teremos de salvar o Brasil. É a última. O que os Estados Unidos estão nos dando é a última oportunidade antes de nós termos um sistema de poder completamente consolidado, como é o sistema da Venezuela. Aí, meu amigo, o próximo caminho só funciona botando destroyer na costa brasileira, porque do resto não vai funcionar. E é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um Congresso que é chantageado, onde nós estamos vendo um presidente de partido sendo chantageado, nós temos o maior líder popular brasileiro preso dentro de casa, nós temos uma população que tem medo de falar na internet, jornalistas acuados, e ainda tem gente discutindo se é relevante ou não fazer uma anistia. Eu falo, meu Deus do céu, vocês acham o quê? Que vai todo mundo, o próprio sistema financeiro, nós temos hoje a elite financeira tomada de refém por um ministro comunista do Supremo Tribunal Federal. Ora, não há como um país subsistir diante disso.